Vamos olhar para a informação que está disponível com o fiscalista Jaime Esteves e com o jornalista André Veríssimo, que é diretor do Jornal de Negócios, ambos convidados do 360. Muito boa noite aos dois. Boa noite. André, começo por ti e pelas boas notícias. Há boas notícias para os contribuintes portugueses naquilo que sabemos do Orçamento de Estado ou nem por isso? Enfim, há algumas boas notícias, enfim, nada de grande monta, como vimos em orçamentos anteriores, mas há de facto aqui algumas coisas, como o aumento das doações para o segundo filho, como medidas para os jovens que entrem no mercado de trabalho, que terão direito nos 2 primeiros anos de rendimentos a uma isenção parcial de IRS que vai entre os 10% e os 20%. Enfim, essas são as duas grandes medidas que se conhecem daquilo que são as versões preliminares do orçamento que entretanto, enfim, os jornalistas tiveram acesso. É preciso depois confirmar exatamente em que medida é que estas medidas vão estar plasmadas na versão final. Falta a negociação também. também. A negociação, onde algumas destas medidas, ou novas, estas podem evoluir e novas podem aparecer. Depois temos a atualização dos escalões de IRS, que não aconteceu ano passado, mas acontece este ano, mas, enfim, é de facto muito ligeira, em 0,3%. Curiosamente, a mesma atualização que é feita nos salários da função pública, o que, enfim, há outros impostos que têm uma atualização, enfim, as bebidas açucaradas também têm uma atualização de 0,3%, que, enfim, leva aqui um bocadinho a crer que o Governo pretende criar aqui um referencial que é a inflação apurada até novembro do ano anterior para definir aquilo que são questões como o aumento dos aumentos da função pública, os escalões, etc. São significativas estas mudanças? Elas são muito mais do que... Eu diria... Vai dar para perceber no orçamento das famílias que de Portanto, facto... vamos ver. Primeiro estamos à espera do rascunho e depois posso explicar porque é que digo que é o draft do draft. Mas, do ponto de vista positivo, eu talvez não salientasse estas duas medidas que o André referiu. Do lado negativo, depois posso explicar porquê, porque pela sua exiguidade. Do lado positivo, eu penso que vale a pena salientar que é um orçamento com um excedente orçamental. Portanto, há um saldo positivo e para os contribuintes essa talvez é a grande notícia. Ou seja, pela primeira vez há alguma margem de manobra e algum excedente. Pode ser que talvez para o ano, daqui a 2 anos, se tudo correr bem, possa, eventualmente um dia, talvez consigamos descer os impostos. Depois, do lado das empresas, eu salientaria, como a peça salientou, a dedução dos lucros retidos e reinvestidos, que passa de 10 para 12 milhões de euros, ou seja, o máximo dos lucros passíveis de serem reinvestidos. O alargamento de 15 para 25 mil euros da taxa do montante de lucros, que fica sujeito a uma taxa reduzida de 17%, em vez dos 21%, e o alargamento de uma isenção parcial para rendimentos de direitos de autor conexos com programas de computador, o que é algo importante para captar IRC e IRS, digamos. E, portanto, diria que o excedente orçamental, sem dúvida, depois a capacidade de investimento das pequenas e médias empresas, algum desagravamento tributário mais significativo para as pequenas e médias empresas e esta questão dos direitos de autor, portanto, da economia digital. Ainda assim, traduzindo algo que é muito típico da fiscalidade portuguesa, que é de incentivar apenas as pequenas empresas, como se a economia não devesse crescer, como se a RTP devesse ser uma pequena empresa para a região de Lisboa e não para o país. E, portanto, não sei se está a ver a minha imagem, ou seja, de não incentivar as grandes empresas, sendo que são essas também que algumas pequenas, criam emprego e criam riqueza. Este alívio para as pequenas e médias empresas, ela resulta só de condições que o Orçamento de Estado tem para fazer esse alívio ou de uma necessidade de resposta a dificuldades na economia que já estão a ser previstas? Se há dificuldades na economia, naquilo que é conhecido do Orçamento do Estado, não transparecem, pelo contrário. Vamos ver, provavelmente, perguntou dos lados positivos, vamos ver os lados negativos. Dos lados negativos, eu diria que há um aspecto muito importante que tem a ver com a galinha, os ovos e o ouro. E o eventual assassinato da galinha dos ovos de ouro, o imobiliário, que ajudou muito à recuperação económica e que é um dos grandes fustigados daquilo que se conhece, do Orçamento do Estado. De que forma? Veja, o alojamento local
tem uma tributação sobre 35% das suas receitas, passa para 50%. Portanto, há aqui um aumento muito significativo. Quando afeta o seu imóvel ao alojamento local, presume-se que há uma mais-valia entre a diferença de valores entre o que comprou e o que recebeu. Não tem um ganho, mas é tributado. Quando reafeta do alojamento local para o seu património não empresarial, digamos assim, há uma nova mais-valia que se presume que não é um ganho, mas que é tributada. Se o afetar ao arrendamento habitacional de longo prazo, essa mais-valia, entre aspas, não vai ser tributada. Os imóveis a mais de 1 milhão de euros vão ter um IMT mais agravado. Os terrenos para construção no centro das cidades vão ter um IMI agravado, tal como se fossem ruínas ou prédios abandonados. E, adicionalmente, o incentivo aos vistos privilegiados no imobiliário central vão ser, eventualmente, se é uma atualização legislativa, abolidos e concentrados exclusivamente nas regiões do interior. Ou seja, há toda aqui uma expectativa de que o imobiliário é um Eldorado, que já foi, mas não é, que é fustigado e que provavelmente vai ser agravado. Ao agravar... Ou o objetivo é, de facto, reduzir esta atividade? Eventualmente, reduzir a atividade. Mas deixe-me só, antes de passar ao André, que esta atividade foi financiada pela banca. Certo. Se a atividade deixar de ser rentável, a banca passa a ter um problema. Da última crise pela banca que tivemos... e reabilitou as nossas cidades, certo. Não é? Não vou... Certo, sem dúvida, mas de um ponto de vista financeiro. Nós sabemos que, da última vez que tivemos um problema grave, a Troika impôs que nós, contribuintes, pagássemos a crise da banca. Ainda estamos a pagar, não é este ano que há um desagravamento, portanto pode ser que haja um agravamento e não um desagravamento. É a tua análise. Eu vejo estas medidas do imobiliário, por um lado, procurando ter aqui um efeito moderador. Por exemplo, a questão dos vistos gold, a possibilidade de se pelo menos desincentivar os vistos gold em Lisboa e no Porto é uma forma de proteger a habitação. E isto também tem que ser visto enquadrado na lógica da promoção da habitação que o Governo quer imprimir na nova legislatura. Acho que tem esse enquadramento. Agora, de facto, tudo aquilo que é, e temos visto isso em orçamentos sucessivos, que é estar sempre a mudar as regras do jogo, estar sempre a introduzir novas taxas, isso obviamente desincentiva o investimento. E o problema da habitação só se resolve com investimento, e nomeadamente com investimento privado. E, portanto, estas medidas têm que ser, de facto, bem calibradas para... ou seja, percebe-se a ideia de tentar aqui fazer alguma moderação do mercado. Mas é preciso ter cuidado para não, de facto, por um lado, matar a galinha dos ovos de ouro e, por outro, no limite, comprometer aquilo que é o objetivo do Governo, que é incentivar o investimento na habitação. Nós costumamos ter taxas e taxinhas e as outras coisas pequeninas que todas somadas têm bastante impacto, como sabemos, naquilo que se conhece do projeto. Certo. O projeto tem mais taxas e taxinhas, como é evidente, tem mais uma pequenina taxa à volta do plástico e das embalagens de takeaway, o tabaco aquecido, os açúcares, o combustível, tudo isso continua a aumentar, naturalmente, e depois há uma grande taxa, se quisermos, uma grande contribuição. Portanto, nós, e isto, claro, do lado negativo, tivemos 3 contribuições ditas extraordinárias, portanto, seriam temporárias e dos tempos da crise, a contribuição sobre o setor energético, tal, eventualmente poderá baixar ligeiramente, sobre o setor bancário, sobre o setor farmacêutico. Estas contribuições supostamente temporárias não só se mantêm, como surge uma quarta, que é a contribuição sobre os dispositivos médicos. Esta contribuição sobre os dispositivos médicos, do meu ponto de vista, tem 4 problemas. Primeiro, é uma contribuição sobre o valor de venda dos dispositivos médicos, portanto, é o equivalente ao IVA. Sendo equivalente ao IVA, é algo proibido pela União Europeia, enquanto imposto indireto. Em seguida, é progressivo. É um imposto para aplicar sobre IVA. Tivemos esse problema nos automóveis. Sim, agora, eventualmente, vamos repeti-lo nos dispositivos médicos. Depois, é progressivo, portanto, quanto maior o volume de vendas, maior a taxa, o que significa que é seletivo, de alguma forma pode ser visto como um auxílio de Estado às empresas de menor dimensão.
Depois, adicionalmente, é um imposto que, adicionando-se aos 3 que já temos, significa uma estabilidade da tributação e, portanto, de alguma forma, é uma discriminação negativa destes 4 setores, logo inconstitucional. Adicionalmente, ficam excluídas de tributação desta contribuição sobre os dispositivos médicos as empresas que negociem com o Estado um acordo para o setor. O que significa que, de alguma forma, é uma pressão negocial e também tem um caráter punitivo para quem não celebre o acordo, o que significa que há aqui também alguma ilicitude por parte do imposto. Portanto, eu diria que há taxinhas e há esta grande taxa com 4 grandes problemas associados. André. Enfim, de facto, esse enquadramento é preciso ver como é que ele vai ser fixado, mas parece de facto haver essa intenção de alguma forma, pressionar as empresas a aderirem a esse acordo com o Estado. Enfim, no fim do dia parece ser essa a intenção, mas há de facto aqui uma série de novos impostos, pequenos impostos, outros que já existem que são aumentados, outros que são mantidos, e portanto dos orçamentos anteriores já vinha de facto um bocadinho esta tradição naquilo que é aliviado, por exemplo, no IRS, tem depois como contraposição um aumento de impostos indiretos. E esse foi um percurso que vimos muito no passado e que parece que continua aqui. Mas eu, enfim, fazendo um bocadinho a síntese disto, eu diria que nós temos aqui um orçamento de pequenas e médias medidas. Portanto, tem muita coisa avulsa, não tem nada de verdadeiramente emblemático e forte. Tem aqui uma série de medidas avulsas, algumas delas... E algumas à medida da negociação política no Parlamento para conseguir o... Algumas delas onde se nota, por exemplo, enfim, nas pensões, naquilo que vemos da versão preliminar, enfim, há partes que parecem quase decalcadas do programa do Bloco de Esquerda, por exemplo. Enfim, parece haver aí uma tentativa de estabelecer aqui planos de entendimento para a negociação futura no Parlamento, portanto, na especialidade. Temos o IVA das touradas que vai subir, ao que parece, para 23%, que é uma medida, por exemplo, reclamada pelo PAN. E, portanto, enfim, há aqui também a preocupação de criar alternativas para o próprio governo, por um lado não ficar amarrado a só uma solução para viabilizar o orçamento e, portanto, ter aqui várias opções para conseguir, de facto, essa viabilização. Sempre não se imagina que num primeiro orçamento de Estado, no primeiro ano da legislatura, algum partido, sobretudo os partidos à esquerda, vão querer não aprovar. Portanto, estou seguro que será possível encontrar aqui uma forma de viabilizar este orçamento. Veremos se à esquerda, se com o PAN, o LIVRE e o PSD Madeira, enfim, veremos depois qual é a geometria que é encontrada, mas, enfim, estou seguro que ele vai ser aprovado. Nesta ginástica política, parece que, de facto, pode ser um documento com possibilidade de vários acordos? Não, é precisamente isso. É um documento que se presta a uma geometria variável e que, portanto, há muita negociação. E daí também o rascunho do rascunho, ou seja, aquilo que hoje será apresentado, se o for, também não é o último dia do prazo para o apresentar, mas se for apresentado, é seguramente um rascunho, diversamente do que acontecia nos anos anteriores, um rascunho em aberto para negociar depois na especialidade. E, nomeadamente, aquelas 2 medidas que o André comentava no início, pela sua exiguidade, eu só as percebo como algo que possa depois ser negociado. Vejamos. Primeiro emprego. Entre 16 e 26 anos, aquilo que nós temos é 20% da remuneração é excluída de tributação no primeiro ano, 10% no segundo. Ou seja, no segundo ano já só metade do primeiro. Dificilmente um jovem é recrutado em janeiro. Portanto, acabará o seu curso, alguns pelo verão. Portanto, talvez possa ser recrutado em setembro. Portanto, sabemos que em setembro vai ter 3, 4 salários, significa, portanto, que vai beneficiar pouco de 4 meses de salário. Portanto, o ano não é o ano de atividade ou de relação com é o ano que vai andar. Portanto, este jovem deve ter um mochilão fiscal para começar depois em janeiro e, portanto, maximizar os seus 20% e 10% e com limite
de benefício de 5 vezes o indexante de apoios sociais, de 465 euros. Adicionalmente, os casais, para terem a majoração pelo segundo filho, têm que ter pelo menos 2 filhos com menos de 3 anos. Digo, 2 filhos com menos que 3, porque é o segundo filho com menos de 3 que dá a majoração. Portanto, isso significa, ou o texto é um rascunho de rascunho de rascunho, está mal redigido, ou aquilo que se lê do texto é tendo 2 filhos até 2 anos, portanto, um com 0, um com 1 e o outro com 2, até 2 anos, então o segundo filho terá essa majoração. Se tiver gêmeos, trigêmeos... Qual é a lógica dessa? A lógica da fixação dessa idade? Ou é uma lógica de negociar e depois alargar, ou então uma lógica de acelerar rapidamente a natalidade, porque é de facto necessário ter 2 filhos e, portanto, temos 2 anos para conseguir essa majoração e eu diria que é uma medida de natalidade rápida. Podemos falar de cativações? Há alguma indicação? Enfim, a indicação que há é que as regras para as cativações que têm vigorado vão se manter. E, portanto, significa que Mário Centeno manterá neste próximo orçamento o poder que vem tendo sobre a execução, portanto, das contas públicas. Portanto, aqui trela curta sobre os gastos dos orçamentos dos ministérios e, portanto, desse ponto de vista não se vê, e tem-se falado muito nos últimos dias sobre o poder de Mário Centeno, de ele estar mais ou menos fragilizado, as dificuldades com o Primeiro-Ministro. Enfim, o facto de se manterem aqui as regras das cativações mostra que há a intenção de manter um Ministro das Finanças com um pulso firme sobre os orçamentos dos vários ministérios. Não há nenhum sinal, na sua opinião, neste orçamento de fragilidade de Mário Centeno? Creio que não. Como digo, é um orçamento de várias medidas em que se nota a mão de Mário Centeno, nomeadamente no aspecto mais positivo que o orçamento tem, que é o da consolidação orçamental e do excedente que, aparentemente, poderá ser possível obter. Jaime Esteves e André Veríssimo, muito obrigada aos dois.